Que diz que Moore escreveu essa introdução quando da publicação de V de Vingança pela DC Comics e ela é reimpressa desde a primeira edição. Leiam o texto, é um texto lindo. E você vê que há um amor pelo que ele estava criando. Como assim como ele fez com Watchmen e o Monstro do Pântano e Constantine. Bem, mas agora vamos à história, porque na verdade eu demorei tudo isso só para falar sobre a história. Estamos falando sobre V de Vingança, um quadrinho criado por um inglês, como eu acabei de falar, e que no caso trata sobre uma ditadura na época do governo, eu não sei qual governo que era, mas essa ditadura surgiu baseada em pequenos pedaços, acho cada uma relativa ao sentido. Cada fragmento do poder era dividido em sentidos, eu não me lembro muito bem. E criou até uma polícia especial chamada Homens Dedos, alguma coisa parecida. Querendo dizer que no caso o governo podia controlar completamente a vida das pessoas, acabar com a liberdade de expressão, a liberdade de sexualidade, a liberdade de religiosidade. Mas o que ocorre é o seguinte: do nada surge um terrorista conhecido como V, também chamado, só chamado de V, né? E ele nos é apresentado salvando uma garota chamada Ivy Ramond. Diferente do que você vê no filme, e é por essas e outras que é bom você ler o quadrinho antes de você falar qualquer merda. Ivy nos quadrinhos é uma adolescente, tem 16 anos. Ele não fala tudo aquilo que ele fala no filme, mas vamos dizer que pelo menos é bem fiel ao estilo, a caracterização do V ali naquele filme. E quando você vai vendo assim a história, você vai vendo que o passado de V foi uma espécie de projeto que foi criado pelo próprio grupo principal de homens que teria criado, homens e uma mulher, né, que teria criado toda essa ditadura, esse fascismo. E o V, o que ele faz? Bem, ele aproveita-se e vai para cima deles, tentando acabar com o regime que eles vivem de todas as maneiras possíveis, por dentro, por fora, destruindo, quebrando. Mas a questão de ser 5 de novembro faz com que ele mostre ainda mais poder, porque ele se torna um símbolo. Ele se torna um símbolo para fazer com que o governo comece a repensar o seu método de agir. O que é difícil hoje em dia, né? Mas eu não falo que, na verdade, você vai ter que ser um destruidor, vai quebrar tudo, não sei o que. É exatamente o contrário. Alan Moore mostra que essa é a última opção. Quando todos os seus recursos são retirados de você, aí sim você deve fazer algo a respeito, nem que seja à força. Mas isso é extremo, extremo. E é forte demais. Você não pode pensar nisso como se, não, eu tô cheio desse governo, eu vou dar um tiro na Dilma. Foda-se, cara. Olha só quanto você vai perder por conta disso. Além disso, tudo tem um significado relativo ao V, ao número 5 e ao número... vamos dizer assim. Primeiro, a sala em que o V estaria, que ele nem se lembra mais qual era o nome, a sala que ele era utilizado como experimento, era a sala 5, que em algarismo romano, que estava preso na sua porta, é um V. Tudo quanto é tipo de explosão ou algo do gênero, ele sempre tentava fazer o mais possível com simbolizando o V. E quando ele encontra Ivy, isso vem à sua cabeça pensando, que ótimo, muito bom isso. Essa frase não existe nos quadrinhos, mas essa frase que aparece no filme foi muito bem bolada para isso. Se tem, eu tenho que estar procurando de novo, porque é muito texto, é muita diagramação do Alan Moore e tudo mais. E daí você vai descobrir
como é que é a treta da história. Mas uma frase que eu achei muito legal: eu, assim como Deus, não jogo dados. Então, tipo, ele se coloca no nível de, não, eu sou poderoso bastante para me comparar a Deus. Por conta que já começou a ter uma questão tipo, eu sou poderoso, sou forte, mas isso ainda assim deixa ele um pouco meio, dá para se notar as paranoia dele. Além disso, você encontra ele, que eu acho que é um Teatro dos Mistérios, não sei como que era o nome que dão aqui no quadrinho, né? Mas acho que é alguma coisa parecida. É um lugar onde que ele pode viver e fazer o que ele quiser. Não importa como, não importa onde. E fazer isso para, digamos assim, aproveitar. Aproveitar o quê? A vida. Lembrando que o pessoal já tirava quase toda a liberdade de expressão na época. Então isso é meio complicado para um personagem como V, num regime militar terrível. Além disso, uma das coisas que você talvez não veja no filme por conta exatamente disso é que existem outros personagens que são colocados na história, mas cada um com seu próprio sua própria função, pequena, mas essencial para fazer com que o V ganhe aquilo que ele quer tanto, ou seja, sua vingança. V de Vingança é uma das histórias criadas por Alan Moore que, sinceramente, você não pode perder a chance de ler. Porque, cara, o fim não é igual ao filme. Na verdade, tem sim sua similaridade, a explosão eu esqueci qual é o nome do lugar. Mas o que importa, no caso, não é somente isso, mas muito mais além disso. Além de tudo isso, nós também temos que pensar na questão do V, que ele representa muitos ideais políticos, ou melhor, ideais políticos nada, ideais de vingança, que não é algo que a gente pode falar, não, é ótimo. Porque a vingança nunca é algo bonito, já diria o seu Madruga, a vingança não quer plena, mata a alma, envenena. E é isso que ele consegue descobrir no final, porque ele realmente se apaixona pela Eve, mas é algo mais, como é um quadrinho e ele tem um tempo que pode estar se passando calmamente, você consegue compreender por quê. E ele até pensa em, não, beleza, vou desistir de toda essa merda, porque por conta da Eve. Mas não fica tão assim, tão meloso como aparece no filme. E esse é um detalhe que me faz querer ver mais um quadrinho do que ver um filme baseado nos quadrinhos às vezes. Especialmente quando se trata de uma obra baseada em algum escritor tão bom quanto Gaiman ou Moore. E, antes de qualquer coisa, eu estou fazendo isso no dia 13, no dia 15, vai haver o que o pessoal chama de passeata do impeachment. Eu não sei se essa porcaria vai servir de alguma coisa, mas pense bem. Se você retirar Dilma, quem vai ficar no poder é o Temer. Não seria mais fácil você pensar antes de votar? Já seria uma coisa bem mais simples. E não pensar somente no seu cu. Pensando no cu dos outros também. Caramba, isso fica meio bizarro. Mas pense antes de colocar a mão ou votar em alguma pessoa. Porque aqui na minha cidade, Santa Isabel, como membro do Sargento e como membro de outros grupos que gostam de escrever bastante sobre quadrinhos e cultura nerd, eu sei que só isso não basta. Bem, até mais, se cuidem e até a próxima.